Plenamente Perdoados, parte 6. Eu quero falar com você sobre uma coisa fundamental que você precisa entender, que é exercitar a sua fé, colocar a sua fé e entender que esse perdão pleno, completo, perfeito, que Deus deu para nós através de Jesus, ele é recebido pela fé. Diga, pela fé. Pela fé. Agora que você já aprendeu tantas coisas, foram 5 domingos, falando sobre como opera, como funciona o perdão pleno, completo de Deus, passado, presente e futuro, como isso opera na nova aliança, que não tem a ver com o seu trabalho, com o seu mérito, mas com a obra de Jesus completa, perfeita. Agora que você já aprendeu, hoje eu quero chamar a sua atenção para que você veja na palavra a importância de colocar a sua fé nisso. Porque isso está e vai continuar disponível para toda a humanidade, como a graça é. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça, e a graça está disponível para toda a humanidade, na mesma medida, mas nem todos se apropriam dessa graça, porque não exercem fé nela, amém? Então Ele dá pela graça, está disponível pela graça para toda a humanidade, mas só recebe, só se apropria, só quem vive é aquele que exerce fé para receber. Amém, gente? Amém? E hoje eu quero falar mais um pouco sobre isso com você. Esse perdão pleno que Deus deu para nós em Cristo Jesus, ele é recebido pela fé. Você não vai entender isso na sua mente, você não vai pegar com a sua mente, mas no seu espírito você recebe, e você recebe pela fé. Amém? Eu parei no último domingo, no texto que eu vou reler agora para que a gente dê continuidade, a carta aos Hebreus no capítulo 8, para lembrar a você, os versículos de 6 a 13 dizem assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram, não permaneceram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A maior cláusula da nova aliança. Você já aprendeu isso. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Você já aprendeu que você é crente de uma aliança que é superior, que está firmada em superiores promessas e que tem um mediador que é muito superior ao mediador da antiga aliança. Você viu que o texto é bem claro em dizer: se a antiga aliança fosse perfeita, não se buscava lugar para uma nova. Para que uma nova? Se a antiga aliança fosse perfeita, não se buscava lugar para uma nova, mas graças a Deus que em Cristo Jesus, Deus estabeleceu uma nova aliança, e é o que esse texto aqui está dizendo. E nessa nova aliança, que não teve o seu trabalho, não teve o seu mérito, porque na aliança, quando alguém fazia uma aliança, era preciso que das duas partes tivesse um engajamento e um compromisso em permanecer na aliança. Por isso que o texto bíblico diz que, em relação à antiga aliança, eles não permaneceram, não continuaram, não conseguiram cumprir a aliança. E a nova aliança, ela é inquebrável. Você não consegue quebrar a nova aliança. Eu não consigo fazer isso. Sabe por quê? Porque a nossa parte na aliança, quem fez foi um homem chamado Jesus.
E Jesus não vai quebrar essa aliança. E Deus não vai quebrar a parte dele na aliança. Você tem uma aliança com Deus através de Jesus. Deus não fez uma aliança com você diretamente. Você foi inserido na aliança que Deus fez com Jesus. Você está em Jesus, Jesus está em você, então você tem uma aliança com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Você já compreendeu isso também, amém, gente? É só uma revisão para você. É essa confissão que nós temos que ter em nossos lábios. Essa é a confissão da nova criatura. Essa é a confissão, homologueu, daquele que entregou a sua vida para Jesus. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Se o assunto é pecado, eu confesso o que Deus disse. Na nova aliança, eu terei misericórdia das suas iniquidades e dos seus pecados. Jamais me lembrarei. Você é plenamente perdoado em Cristo Jesus. Nova criatura, é isso que você tem que confessar. Homologueu, é dizer o que Deus já diz sobre aquela coisa. Pastor, mas a minha dificuldade é com a saúde. Então comece a dizer o que a palavra e o que Deus diz sobre a sua saúde. Pelas suas pisaduras, você foi sarado. Pelas pisaduras de Jesus, você foi sarado. Pastor, a minha dificuldade é na área financeira. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Você tem em Cristo suprimento para cada uma das suas necessidades. Comece agora a confessar, comece agora a dizer sobre qualquer assunto o que a palavra diz, o que Deus diz sobre você, e você vai ver que a sua vida vai mudar de rumo. E você vai poder viver realmente feliz, andando, caminhando nas obras que Deus planejou para que andássemos nelas. Tudo o que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça e nós recebemos pela fé. Você pode dizer isso? Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça e eu recebo pela fé. É importante que agora que você já entendeu como opera o perdão de Deus no contexto da nova aliança, é importante que você agora aceite, receba e confesse isso pela fé. Você pode dizer: eu sou plenamente perdoado, passado, presente e futuro, em Cristo Jesus. E agora, para tomar 10, você pode dizer: e isso não tem nada a ver comigo, mas com a obra de Jesus. Eu recebi pela fé. Amém. Você sabe que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé? Mas você sabe quantas vezes a palavra de Deus diz essa frase exatamente? O meu justo, o justo viverá pela fé. Você sabe quantas vezes a palavra de Deus diz isso? Essa mesma frase, exatamente essa frase. Ele diz 4 vezes. Exatamente essa frase. A palavra de Deus, por 4 vezes, traz exatamente essa frase: o meu justo, o justo viverá pela fé. Eu pergunto para você, se Deus fala algo uma vez, é importante? Já basta, certo? E se ele pegar aquela coisa e fizer questão de falar 2 vezes? Percebe que ele está querendo chamar a sua atenção? Mas ele faz isso 3 vezes. Você tem que pensar: rapaz, isso é muito importante. E ele faz a 4ª vez, você tem que dizer assim: eu não posso abrir mão disso. Você pode dizer isso: eu não posso abrir mão de viver pela fé. Deus falou isso 4 vezes. Veja comigo. E é claro que, se você for a Bíblia, além de todo o contexto, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, a fé permeia a Bíblia inteira. A fé sempre permeou a vida das pessoas. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Mas além desse contexto, expressamente Deus diz 4 vezes: o meu justo viverá pela fé. E aí você precisa entender: isso é para mim? Depende. Você é justo? Eu pergunto: você é justo? Amém. Em Jesus você foi feito justiça de Deus. Então já tirou a dúvida, é para você que é justo. Não, pastor, eu não sou justo. Ok, então não é para você. Abacuque 2,4 diz: mas o justo viverá pela fé. Romanos 1,17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11 diz: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé.
Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você consegue perceber que o justo viverá pela fé? Expressamente foi dito na palavra de Deus 4 vezes, expressamente dessa forma. Além de toda a fé permeando toda a Bíblia em todo o tempo. Você viu o texto dizendo que é evidente, é comprovado, e quem está aqui na Nova há mais tempo já entendeu essa evidência, se não vai entender daqui para frente. É comprovado, é evidente que ninguém, diz o texto, vai ser justificado diante de Deus pela lei. Ninguém. E aí o texto diz, mas o justo viverá pela fé. Quando você diz que você é a justiça de Deus, e justiça é a capacidade de viver, permanecer na presença de Deus, sem nenhum senso de culpa, como se o pecado jamais tivesse existido. Porque Deus resolveu em Cristo o problema do pecado. E você já aprendeu aqui na série que isso não significa dizer que o pecado não existe, ou que ele não causa dano na vida das pessoas. Você já entendeu isso? O crente que nasceu de novo, mas que ainda não entendeu que precisa renovar sua mente na palavra para viver uma nova vida agora, com base nas obras que Deus preparou para que ele andasse nelas. Esse crente, se ele nasceu de novo, ele é imaturo ainda, porque vive uma vida como se nada tivesse acontecido em Jesus Cristo. Ele é imaturo. Vive na vida de pecado como se fosse uma velha criatura. Ele é imaturo. E ele vai continuar vivendo as consequências terríveis e miseráveis de uma vida de pecado. Das duas, uma. Eu já contei aqui para vocês. Ou ele nasceu de novo e é imaturo ainda, precisa renovar a mente na palavra e viver conforme a verdade da palavra e ter uma vida, sabe? E colher frutos abundantes disso. Ou ele não nasceu de novo. Porque a nova criatura, ela não tem prazer mais na vida do pecado. Ela tem prazer agora na vida em Cristo. Essa é a nova criatura. Amém, gente? Justiça é isso. E aí o texto diz, um dos textos que eu li aqui com você, diz que ninguém pode alcançar essa justiça pela lei, mas pela fé. Pela fé. Por isso, a salvação, o perdão pleno, a redenção, a remissão e tudo que você tem de legado da obra de Jesus, tudo foi dado pela graça. Não foi de graça, custou um alto preço, mas foi dado para nós pela graça. E nós recebemos pela fé. Recebemos pela fé. Você percebe o nível da importância de entender o que é viver pela fé? A importância é tão grande que expressamente a palavra traz 4 vezes, fora todo o contexto de fé que permeia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus diz expressamente para mim e para você, viva pela fé. Porque essa é a vida do justo. E se você é justo em Cristo Jesus, você precisa viver pela fé. Pastor, hoje é o 6º dia da série e eu já entendi tanta coisa, que legal. E quantas pessoas dão esse retorno pra gente? Como que abriu o entendimento e como Deus trouxe revelação em relação àquilo e hoje pode viver genuinamente livre. Como que eu posso continuar me apropriando disso? Pela fé. Como se apropriar da justiça? Você já aprendeu que Deus dá pela graça. Mas como se apropriar? Tomar posse, é meu. Que é a nossa parte. Como se apropriar da justiça? Como se apropriar da salvação? Como se apropriar da redenção? Da remissão? O perdão completo dos pecados? Como se apropriar? É simples. Pela fé. Por isso a Bíblia diz, e o meu justo viverá pela fé. E a diferença entre nós, que estamos aqui e depositamos nossa fé em Jesus, e os que estão lá de fora, é que a graça está disponível na mesma medida para a gente e para eles também. Só que eles vivem alheios à graça, não recebem a graça, não receberam Jesus. Eu e você, nós recebemos. Nós optamos por Jesus. Nós depositamos a fé nele. Eles vão desperdiçar a graça. Eles não vão fazer caso da graça. Muitos vão parar no inferno, gente. Mas ninguém vai parar no inferno porque pecou. Na causa raiz, não. Eles vão parar no inferno, infelizmente, porque não quiseram receber o perdão, aceitar o perdão. E o perdão reside na pessoa de Jesus, na graça que é Jesus. Você entende isso? Não é automático, não é salvação automática ou universal, não é isso. O legado de Adão é automático, obrigatório.
nasceu e já está sob o legado de Adão. O de Jesus não, precisa de uma opção por ele. Eu aceito Jesus, eu recebo Jesus, que foi a opção que todos nós fizemos. Aí sim você entra no plano de salvação, aí sim você é plenamente perdoado, você é altamente favorecido, grandemente abençoado, você é plenamente perdoado, você é plenamente curado em Jesus. Então, se essas pessoas estão lá fora, eles simplesmente tiverem isso aqui, ó, pela fé, depositarem a fé em Jesus, entregarem suas vidas a Jesus, eles entram num plano de salvação agora e gratuitamente eles recebem tudo que eu e você já recebemos em Cristo Jesus. Ou seja, quem for parar no inferno, vai parar no inferno porque simplesmente não quis o perdão. Porque pagar pelo perdão, pagar pela salvação, Jesus já o fez. Agora, precisa do nosso lado, fé. E o que é fé, né? Muitas pessoas perguntam o que é fé. Eu gosto muito de falar de forma prática, sem necessariamente você ter que decorar versículos para trazer a teoria da coisa, né? Mas de forma prática. Vamos ler algumas versões do texto áureo sobre fé na Bíblia, né? Hebreus 11:1 diz assim, na versão Almeida Corrigida e Fiel, a primeira que vai aparecer aí. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Na Almeida Revista e Atualizada, ARA, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Na Nova Versão Internacional, NVI, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na King James, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. É a evidência das coisas não vistas. Pastor, se eu fosse resumir, o que é fé? Fé é firme fundamento, fé é certeza, fé é convicção. Amém? O que é fé? Fé é firme fundamento, fé é certeza, fé é convicção. Eu tenho convicção sobre Jesus. Eu tenho certeza sobre a obra de Jesus. Ele é o meu firme fundamento, é nele que eu estou firmado, é nele que eu estou sustentado. A fé é a prova, eu tenho prova pela palavra de que ele disponibilizou tudo para mim. Eu deposito 100% da minha fé nele. Pastor, o que é fé? Fé é certeza, fé é convicção. Se você quer ainda facilitar, fé é certeza. Mas eu não vi, mas eu tenho certeza. Por quê? Porque a fé bíblica só depende do que a palavra diz. A fé natural, e muitas vezes você vai ouvir no mundo pessoas falando de fé, eu também tenho fé e tal. E elas demonstram com atitudes de que a fé delas é muito natural. Só acredita no que vê. Ou só comemora depois que já aconteceu. Mas a fé bíblica, ela consegue comemorar, escute aqui, antes de acontecer. No físico. A fé bíblica consegue dizer, eu tenho convicção. Eu tenho certeza. Vou te dar um exemplo. Quantos aqui já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador? Beleza. Eu pergunto para vocês. Alguns de vocês, após o dia em que vocês receberam Jesus, entregaram a vida de vocês para Jesus, vocês receberam a visita de um anjo na igreja ou na casa de vocês, com um certificado, dizendo, olha, agora salvo. Você agora é filho de Deus, assinado pelo dedo de Deus. Alguém recebeu? Me avisa aí, porque eu não recebi até agora então, gente. Vocês não receberam também não? Certificado? Então eu pergunto, como que você sabe que você é salvo? Você não tem um certificado, você não tem um documento, um contrato que disse isso, mas você sabe porque sabe que é verdade. Isso queima em seu coração, eu creio, eu acredito. Eu creio, eu acredito, eu não tenho medo, eu sei. As coisas podem ir de mal a pior, guerra, sabe? O mundo ele caminha a passos acelerados para o inferno. As coisas só vão piorar, mas eu creio, eu estou seguro em Jesus. Você não recebeu um contrato, você não tem um certificado, mas você crê, você sabe. E agora que você já aprendeu o que é fé de forma prática, você pode dizer, eu tenho convicção. Você pode dizer isso, eu tenho convicção da minha salvação. É isso, eu tenho convicção. Isso é fé, eu tenho certeza. Eu tenho certeza! E por que você pode dizer eu tenho certeza?
arrogante. Não, porque a gente não está baseado em obras. Não. Pelo contrário, a gente tem certeza porque a gente sabe que é pela graça, por causa do mérito de Jesus. Porque se dependesse de mim, aí sim. Pode perguntar a alguns que você pergunta aí fora que não conhece a graça. Você pergunta, e aí? A pessoa veja bem. Essa semana aí, você sabe, né? Eu chutei o gato do vizinho. Você sabe, né? Então, preciso confessar. E vive nessa paranoia aí, não sei. Depende. É uma roleta russa a vida dele. No dia que ele acha que está bem, orou, leu a Bíblia e confessou o pecado, justiça. Não orou, não leu a Bíblia, não confessou o pecado, ele é injustiça agora. E rasga todo o resto que Jesus fez e disse, ele é justiça, você é justiça. Ele rasga isso, porque ele vai para a obra, ele vai para trabalho, o mérito dele. Você é salvo, você é plenamente perdoado, você é remido e redimido pela convicção, pela certeza da obra de Jesus em sua vida. É isso aí, ninguém recebeu o certificado, mas você crê, você sabe pela fé. Amém, gente? Você entendeu isso? Esse perdão pleno, completo, que nós estamos estudando aqui, esse perdão que você já aprendeu como opera, você só pode receber pela fé, pela certeza no que Jesus fez. Amém? Quantos estão na fé aí? É isso aí. Fé é firme fundamento. Fé é convicção. Fé é certeza. Então eu quero te convidar a entender isso aqui, ó. Tenha então certeza. Tenha convicção. Você é salvo. Você é justificado. Você é remido. Você é redimido. Você foi completamente perdoado. Pela graça, mediante a fé. Diga, pela graça, mediante a fé. Agora, outra coisa importante. Fé em quê, gente? Fé em quem? Fé em quê? Até já dei algum spoiler aqui, né? Por que é importante, pastor, falar disso? Porque tem gente, talvez você conheça, que tem fé na pedra, que tem fé no sal, na rosa, que tem fé onde mais, gente? No universo, já viu? Eu vou lançar palavras para o universo e uma hora o universo vai conspirar e vem o quê? Vai vibrar e vai trazer. Por que é importante você entender fé em quem? Em que? Para que você não seja enganado. Colossenses 1, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Percebe aqui, eu falei sobre isso um dos domingos passados, sobre o tom da carta, né? Você já percebe que o tom da carta aqui, aos santos, aos irmãos, está escrevendo para a igreja. Diferente do tom do primeiro capítulo de 1 João, a havaiana de pau na cara dos gnósticos. Percebe a diferença? Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé no universo. É isso? Ouvimos da vossa fé na pedra santa imaculada. Ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. Nós ouvimos da fé que vocês têm em Jesus Cristo. O mundo vai ouvir da fé que você tem em Jesus Cristo. As pessoas à sua volta vão ouvir da fé que você tem em Jesus Cristo. Decida, deposite toda a sua fé na pessoa de Jesus. É nele que você está seguro. É nele que você está seguro. Seguro em Jesus. Veja, Paulo fez questão de dizer, ter ouvido falar e elogiar aquelas pessoas pela fé que eles depositaram não em qualquer coisa, mas na pessoa de Jesus. Então é importante entender o que é fé, como ela opera e onde você depositá-la, para você não perder tempo e não desperdiçar a sua fé em coisas que não produzem nada, não fazem nada por você. Gálatas, a carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé
em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A fé é em quem, gente? Você sabe por quê o texto bíblico ensina isso? Porque Jesus Cristo é o único e é o firme fundamento da igreja. Jesus Cristo é o único e o firme fundamento da igreja. Você vai ver, já pode ter ouvido falar ou visto em algum lugar, pessoas tentando colocar outro fundamento. O fundamento, por exemplo, da instituição da igreja. Tem locais que a palavra da igreja é maior do que a Bíblia. Não sei se você já ouviu falar disso. A Bíblia diz tal coisa, não, mas a instituição da igreja, a doutrina da igreja precisa ser respeitada. E mesmo que contradiz a Bíblia, não, é o que a igreja diz que diz que você tem que confiar. Tem gente que tenta colocar outro fundamento, mas a Bíblia diz que só há um fundamento, ele é único, ele é perfeito e é sobre ele que nossa fé está afirmada. Veja o que diz a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Você entende, gente, que Jesus Cristo não é religião? No dia que as pessoas entenderem que o fundamento é Jesus Cristo, elas vão deixar de serem espíritas, vão deixar de serem católicas e vão deixar de serem evangélicas para seguirem Jesus Cristo. A religião não pode fazer nada por você. Ah, mas a igreja católica, a religião católica tem um monte de erro, a evangélica também. A religião. Jesus Cristo não é religião. Eu estou pregando para você aqui na Nova Igreja, você não vai ouvir religião, você vai ouvir a pessoa de Jesus. Pastor, então a gente não é evangélico? Nós somos evangélicos no sentido de seguir o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus é o evangelho da graça e a palavra da fé. Mas não esse paradigma, essa caixinha quadrada, essa caixinha que querem nos enquadrar muitas vezes da religião, né? Jesus não veio estabelecer uma religião, mas uma vida de relacionamento íntimo com Deus e uma vida de relacionamento de pai e filho. Amém, gente? Amém, gente? Este é o fundamento. Por isso que eu digo para você, tenha certeza, tenha convicção, você é salvo, você é justificado, você é remido e redimido, você é completamente perdoado pela graça, mediante a fé em Jesus. Pela fé em Jesus. Pastor, então eu posso acreditar nessa série? Eu posso me apropriar de tudo isso que a gente estudou? Pode, pela fé na pessoa de Jesus. E quando eu falo que a religião não pode fazer nada por você, eu vou mostrar para você. A fé genuína, ela jamais provém da religiosidade. A fé genuína não provém da religiosidade, muito menos do legalismo, mas da pura crença na pessoa de Jesus. Quem lembra aí duas pessoas que Jesus elogiou a fé na Bíblia? Quem pode me dizer aí? Duas pessoas que Jesus elogiou a fé na Bíblia. Opa, já saiu aí, é uma igreja que estuda, né? Jesus elogiou a fé de duas pessoas na Bíblia. Uma delas, da região de Tiro e Sidom, uma mulher cananeia, a filha enferma chega para ele e Jesus olha para ele e diz: grande é a sua fé. Eu não encontrei esse tipo de fé aqui. Ela era uma gentia, não era judia, era uma gentia. Ela não conhecia a lei, não conhecia a religião judaica, mas ao se aproximar de Jesus, somente em ver Jesus, ouvir falar dele, a pessoa de Jesus, ela deposita a fé nele. O outro era um centurião romano. Centurião o quê, gente? Romano. Não era judeu, não era da religião judaica, não conhecia a lei, era um estrangeiro. Os dois eram estrangeiros, mas ao ouvir falar de Jesus, sem religiosidade, sem legalismo, decidem depositar a fé completamente na pessoa de Jesus, na fama de Jesus, no que Jesus fez, e se aproximam de Jesus. Você percebe? E Jesus diz: grande é a sua fé, eu nunca vi, nem em Israel,
uma fé dessa? O que Israel tinha? Muita religião. O que Israel tinha? Muito legalismo. Aí vem 2 estrangeiros que não estavam contaminados por tudo isso e só olham para Jesus e ficam maravilhados com a pessoa de Jesus. Não entendiam da lei, não entendiam dos dogmas da igreja, da religião, só olharam para Jesus. E Jesus elogia os 2 dizendo: eu não vi fé como a de vocês. Porque a genuína fé não provém da religiosidade. A genuína fé não provém do legalismo. Vem da pessoa de Jesus. É quando você olha para ele e fica maravilhado. É quando um homem, por exemplo, esse aí, judeu até, mas curado por Jesus, e alguém fala: o que aconteceu? Foi um sábado e não sei o que, querendo questionar ele. Ele fala: eu não sei o nome, eu não sei quem foi, onde foi, o que ele veio. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. O que ele quis dizer foi que, cara, não importa o que vocês estão dizendo aí, esses dogmas todos que nunca me ajudaram em nada. Esse homem que eu encontrei hoje, ele sim produziu algo real na minha vida. Você entende, gente? Ele sim produziu algo real na minha vida. A fé que produz algo real não tem a ver com religiosidade. A fé que produz algo real não tem a ver com legalismo, mas tem a ver diretamente com a pessoa de Jesus. Por isso, no que crer? Na obra de Jesus. Em quem crer? Em Jesus, 100% nele. Por isso eu posso crer. E hoje, a parte 6 da mensagem é para dizer para você: só dá para entender perdão pleno, só dá para entender e receber e se apropriar disso quando você olha para Jesus e esquece a lei, a religiosidade e se apropria por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Amém? É assim que se recebe. Acredite no que Jesus fez por você. Acredite no que Jesus fez por você. Aceite, receba, confesse quem é você hoje em Jesus Cristo. Você é plenamente perdoado pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir ele?